Se você tem 65 anos ou mais e percebeu que a energia foi embora, que a força diminuiu, que o humor ficou instável e que o corpo simplesmente parece ter perdido aquela vitalidade que tinha antes, quero que você preste atenção no que vou revelar agora. Porque o problema pode estar começando todos os dias num momento que você nunca suspeitaria. Exatamente quando você prepara e toma o seu café da manhã. E a solução também pode começar ali, amanhã cedo, com uma mudança tão simples que quando você ouvir vai se perguntar por que ninguém te contou isso antes. Um paciente meu, vou chamá-lo de Seu Aloísio, 67 anos, aposentado, chegou ao consultório com uma queixa que ouço com frequência crescente entre homens dessa faixa etária. Doutora, me sinto como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro de mim. Acordo cansado, fico cansado o dia todo, não tenho mais pique para nada. Minha esposa diz que mudei, que fico irritado à toa, que não sou mais o mesmo homem. Fiz exames e o médico disse que a testosterona estava baixa, mas dentro do limite. Receitou vitaminas e disse para fazer exercício. Mas nada mudou. Quando perguntei ao seu Aloísio o que ele tomava no café da manhã todos os dias, a resposta foi imediata e automática. Café com 2 açúcares e leite, torrada com margarina e um copo de suco de laranja. Tomava isso há mais de 20 anos sem questionar. Sem saber que essa combinação aparentemente inofensiva criava nas primeiras horas de cada dia exatamente o ambiente hormonal mais hostil possível para a testosterona, elevando a insulina, aumentando o cortisol e bloqueando a janela hormonal matinal, que é o momento mais estratégico do dia para a produção e preservação do hormônio mais importante para a vitalidade masculina. O que vou revelar aqui é algo que vai além do que a maioria dos endocrinologistas e clínicos gerais discute na consulta sobre testosterona baixa. Existe uma combinação específica de compostos naturais que, quando adicionada ao café da manhã, age diretamente sobre os 3 principais mecanismos que determinam os níveis de testosterona disponível no organismo masculino. E os resultados são perceptíveis em apenas 5 dias de uso consistente, porque esses compostos agem sobre sistemas de resposta rápida como o cortisol e o óxido nítrico, antes mesmo de produzirem efeitos hormonais mais profundos e duradouros. Meu nome é Dra. Fernanda Arruda, urologista especializada em saúde masculina com mais de 15 anos cuidando de homens acima de 60 aqui no Brasil. Vi essa combinação matinal transformar os níveis de energia, disposição e vitalidade de pacientes que haviam desistido de encontrar um caminho natural para o equilíbrio hormonal. Fica comigo até o final porque hoje vou te surpreender 3 vezes com informações que você pode começar a aplicar já amanhã cedo antes do primeiro café. Você também sente que a testosterona caiu e está buscando um caminho natural e prático? Escreve nos comentários agora. Antes de revelar os compostos que vão transformar seu café da manhã num aliado hormonal poderoso, preciso que você entenda por que a janela matinal é tão estratégica para a testosterona e por que o que você faz e consome nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar determina em grande parte o seu equilíbrio hormonal ao longo de todo o dia. A testosterona segue um ritmo circadiano preciso no organismo masculino. Ela atinge seu pico máximo entre 6 e 8 da manhã, logo após o despertar, como resultado do pico noturno de produção que ocorre durante as fases de sono profundo. Esse pico matinal é o momento de maior concentração de testosterona biodisponível no sangue durante todo o dia. E o que você faz com essa janela de pico hormonal nos primeiros minutos após acordar determina se esse pico vai se sustentar e produzir efeitos positivos ao longo da manhã ou se vai ser sabotado por mecanismos bioquímicos que a maioria desconhece completamente. O primeiro mecanismo sabotador é o pico de insulina matinal. Quando você consome açúcar, pão branco ou suco industrializado logo ao acordar, a insulina sobe rapidamente. E a insulina elevada tem relação antagonista direta com a testosterona. Estudos mostram que picos agudos de insulina suprimem temporariamente a testosterona disponível e reduzem a sensibilidade dos receptores hormonais nas células-alvo. Em termos práticos, isso significa que um café da manhã rico em carboidratos simples pode reduzir a efetividade do seu pico matinal de testosterona nas horas seguintes ao consumo. O segundo mecanismo sabotador é a elevação inadequada do cortisol. O cortisol de despertar, aquele pico natural que ocorre ao acordar para preparar o corpo para o dia, é fisiológico e necessário. Mas quando o café da manhã e os primeiros estímulos da manhã, celular, notícias, preocupações, intensificam excessivamente esse pico de cortisol, o hormônio do estresse permanece elevado por mais tempo do que deveria. E como o cortisol e a testosterona competem pelos mesmos precursores bioquímicos numa relação inversamente proporcional, cortisol cronicamente elevado pela manhã significa testosterona cronicamente suprimida pela manhã. O terceiro mecanismo, e esse é o mais pouco discutido, é a disponibilidade de precursores nutricionais.
A testosterona é um hormônio esteroide sintetizado a partir do colesterol através de uma cadeia de reações bioquímicas que dependem de cofatores específicos como zinco, magnésio, vitamina D e ácidos graxos essenciais. Quando o café da manhã não fornece esses precursores e cofatores, o organismo não tem matéria-prima adequada para manter a produção hormonal, mesmo que o sinal para produzir testosterona esteja presente. Entender esses 3 mecanismos é o que torna a transformação do café da manhã tão impactante para a testosterona. Não é apenas sobre adicionar algo benéfico, é sobre remover os sabotadores e substituir por compostos que agem diretamente sobre esses 3 mecanismos simultaneamente. Você tinha consciência de que o café da manhã podia estar sabotando sua testosterona? Escreve nos comentários. Agora chegou o momento de revelar os compostos que vão transformar o seu café da manhã num poderoso aliado hormonal. E junto com essa revelação, vou cumprir a primeira surpresa que prometi. O café em si, quando consumido sem açúcar e em quantidade moderada, já tem propriedades benéficas para a testosterona que pouquíssimos homens conhecem. Os polifenóis do café, especialmente o ácido clorogênico e a cafeína em doses moderadas, têm efeito estimulante sobre o sistema nervoso central, que pode aumentar temporariamente os níveis de testosterona livre disponível antes de exercícios e atividades físicas. Estudos mostram que homens que consomem café antes de exercícios de resistência têm picos de testosterona pós-treino significativamente maiores do que os que não consomem. Mas o café sozinho tem potencial limitado. O que transforma esse potencial em algo verdadeiramente poderoso é a combinação estratégica de 3 ingredientes específicos adicionados diretamente ao café, que criam uma sinergia hormonal documentada e mensurável. Aqui está o primeiro bônus que prometi. A combinação de 3 ingredientes que elevam a testosterona de forma sinérgica quando adicionados ao café. O primeiro ingrediente é a canela do Ceilão em pó. Não a canela cassia comum encontrada nos supermercados mais baratos, mas a canela verdadeira originária do Sri Lanka. A canela do Ceilão contém compostos chamados cinamaldeídos, que melhoram a sensibilidade à insulina de forma significativa, reduzindo o pico insulínico pós-prandial que sabota a testosterona matinal. Estudos mostram redução de até 29% no pico de insulina após refeições quando canela do Ceilão é consumida regularmente. Menos insulina significa menos supressão da testosterona nas horas seguintes. A dose é de meia a 1 colher de chá adicionada diretamente ao café antes de servir. O segundo ingrediente é o cacau em pó sem açúcar com pelo menos 70% de cacau. Como já discutimos em vídeos anteriores, os flavonóis do cacau inibem a fosfodiesterase tipo 5, melhoram a produção de óxido nítrico, reduzem a inflamação sistêmica e têm efeito modulador sobre o cortisol, que cria mais espaço bioquímico para a testosterona agir. Uma colher de sopa de cacau puro adicionada ao café transforma a bebida numa combinação de compostos bioativos com impacto hormonal real e documentado. O terceiro ingrediente é o gengibre em pó. Estudos iranianos publicados no International Journal of Reproductive Biomedicine documentaram aumento médio de 17% nos níveis de testosterona em homens que consumiram gengibre regularmente por 3 meses. O mecanismo envolve estimulação direta das células de Leydig nos testículos, que são as células responsáveis pela síntese de testosterona, e redução do estresse oxidativo testicular que compromete a produção hormonal. Meia colher de chá de gengibre em pó adicionada ao café junto com a canela e o cacau completa a combinação sinérgica. Canela do Ceilão, cacau puro e gengibre em pó. 3 ingredientes, um café, uma transformação hormonal que começa amanhã cedo. Ainda vou te entregar mais 2 bônus ao longo desse vídeo. Não vá embora agora. Você já usava algum desses 3 ingredientes no café? Escreve nos comentários. Agora preciso te falar sobre o que acompanha o café hormonal matinal e que determina se os compostos que acabei de ensinar vão produzir resultado máximo ou resultado limitado nos 5 dias do protocolo. Os 3 ingredientes que revelei agem sobre a insulina, o cortisol e o óxido nítrico. Mas para que a testosterona suba de forma mensurável em 5 dias, o organismo também precisa receber os precursores nutricionais diretos para a síntese hormonal. E esses precursores precisam estar presentes no café da manhã que acompanha o café hormonal. O primeiro precursor indispensável é o colesterol de qualidade, que é a matéria-prima direta para a síntese de testosterona. E a melhor fonte alimentar de colesterol de qualidade disponível no café da manhã é o ovo inteiro. 2 a 3 ovos inteiros preparados em azeite de oliva fornecem o substrato lipídico que o organismo precisa para produzir testosterona de forma eficiente. A gema em especial contém colesterol, vitamina D, vitamina B12 e zinco, 4 nutrientes diretamente envolvidos na produção hormonal masculina. Eliminar a gema por medo do colesterol
prática ainda comum entre homens acima de 60, é eliminar exatamente a parte do ovo que mais beneficia a testosterona. O segundo precursor é o zinco, mineral cofator essencial para a enzima que converte os precursores em testosterona ativa. Como já discutimos, mais de 70% dos homens acima de 60 têm deficiência de zinco. As sementes de abóbora são a fonte alimentar de zinco mais concentrada e mais fácil de incluir no café da manhã. Uma colher de sopa adicionada à refeição já contribui significativamente para a correção dessa deficiência ao longo dos 5 dias do protocolo. O terceiro precursor é a gordura monoinsaturada do abacate, que fornece os ácidos graxos essenciais necessários para a síntese de hormônios esteroides, e tem efeito anti-inflamatório sistêmico, que reduz o ambiente inflamatório que suprime a testosterona. Meio abacate no café da manhã, consumido junto com os ovos, cria uma refeição com perfil nutricional hormonal excepcionalmente favorável. 2 a 3 ovos, uma colher de sementes de abóbora e meio abacate. Combinados com o café de canela, cacau e gengibre, essa é a base do café da manhã hormonal dos 5 dias do protocolo. Você estaria disposto a trocar o café da manhã atual por essa combinação pelos próximos 5 dias? Escreve nos comentários. Quero te contar sobre um paciente que vou chamá-lo de seu Lauro. 65 anos, engenheiro aposentado, metódico e analítico por natureza. Chegou ao consultório com uma planilha no celular registrando seus sintomas ao longo dos últimos 6 meses. Doutora, minha testosterona total está em 340 nanogramas por decilitro. O médico disse que está normal, mas eu me sinto péssimo, sem energia, sem foco, sem libido. Pesquisei e vi que o limite inferior do normal é 280. Então estou apenas 40 acima do limite mínimo. Isso não pode ser considerado ótimo para um homem ativo de 65 anos. Ele estava absolutamente certo em questionar essa interpretação. A testosterona total dentro do limite normal não significa testosterona otimizada para a qualidade de vida. Significa apenas que está acima do piso mínimo estabelecido para a faixa etária. Quando analisei o quadro completo do seu Lauro, 3 fatores se destacaram como responsáveis pela queda hormonal além do envelhecimento natural. Primeiro, o café da manhã que ele tomava há décadas, café com 2 açúcares, biscoito cream cracker e um copo de suco de laranja natural, criava um pico de insulina matinal que suprimia ativamente o pico de testosterona das primeiras horas do dia. Segundo, o cortisol cronicamente elevado por causa de conflitos familiares não resolvidos estava competindo diretamente com a testosterona pelos precursores bioquímicos compartilhados. Terceiro, a deficiência de zinco identificada no exame específico que solicitei estava limitando a atividade enzimática necessária para a síntese hormonal. Propus uma intervenção inicial simples e objetiva para o seu Lauro. Apenas a transformação do café da manhã com os compostos que estou ensinando nesse vídeo, mantendo todo o restante da rotina inalterado por 5 dias para isolarmos o efeito dessa única mudança. No 5º dia, ele me mandou uma mensagem. Doutora, não sei explicar exatamente o que mudou, mas me sinto diferente. Mais acordado desde cedo, mais disposto, humor mais estável. Não sei se é psicológico, mas estou sentindo diferença real. Não era psicológico. Era a combinação de menor supressão insulínica da testosterona matinal, maior disponibilidade de precursores nutricionais para a síntese hormonal e o efeito modulador do cacau e do gengibre sobre o cortisol produzindo resultado real e mensurável em 5 dias. Você acredita que uma mudança tão simples poderia produzir resultado em apenas 5 dias? Escreve nos comentários. Chegou o momento do segundo bônus que prometi. E essa informação vai surpreender porque estamos revelando ingredientes que a maioria dos homens adiciona ao café todos os dias, achando que são inofensivos ou até benéficos, mas que na realidade estão destruindo silenciosamente a testosterona matinal sem que percebam. Existem 4 ingredientes que aparecem com frequência alarmante no café da manhã, de homens com testosterona baixa e que precisam ser eliminados durante os 5 dias do protocolo e, idealmente, de forma permanente, para que qualquer intervenção hormonal natural produza resultado real. Primeiro ingrediente sabotador, o açúcar refinado em qualquer quantidade. Esse é o mais óbvio, mas o mais difícil de eliminar por causa do hábito profundamente enraizado. 2 colheres de açúcar no café criam um pico de insulina que suprime a testosterona disponível por 2 a 3 horas após o consumo. Multiplicado por 2 a 3 xícaras de café por dia, o efeito cumulativo de supressão hormonal é significativo e mensurável. A alternativa é a estévia pura, sem aditivos, que não eleva a insulina e não tem impacto negativo documentado sobre a testosterona em doses alimentares normais. Segundo ingrediente sabotador, o leite integral ou desnatado em grande quantidade.
O leite contém estrogênios naturais presentes originalmente no leite de vaca, que podem interferir no equilíbrio hormonal masculino quando consumidos em grande quantidade regularmente. Adicionalmente, a lactose do leite tem índice glicêmico moderado, que contribui para o pico insulínico matinal. Uma pequena quantidade de leite ou a substituição por bebida vegetal sem adição de açúcar, como leite de coco ou leite de amêndoa, são alternativas que preservam o prazer do café sem o impacto hormonal negativo. Terceiro ingrediente sabotador: adoçantes artificiais como aspartame e sucralose. Apesar de não elevarem diretamente a insulina, estudos recentes mostram que o consumo regular desses adoçantes altera a microbiota intestinal de forma negativa, aumenta a resistência à insulina e eleva marcadores inflamatórios sistêmicos, todos fatores que comprometem indiretamente a produção e a disponibilidade da testosterona. Quarto ingrediente sabotador: cremes e coberturas industrializadas adicionadas ao café como cappuccino solúvel, café 3 em 1 e similares. Esses produtos combinam açúcar em alta concentração, gordura trans e aditivos químicos que aumentam a inflamação sistêmica, danificam o endotélio vascular e criam o ambiente bioquímico mais hostil possível para a saúde hormonal masculina. O hábito de tomar cappuccino solúvel ou café 3 em 1 como primeira refeição do dia é um dos mais consistentes sabotadores hormonais que encontro na rotina de homens acima de 60 com testosterona cronicamente baixa. Quantos desses 4 você adiciona ao seu café atualmente? Escreve nos comentários com honestidade. Agora preciso falar sobre o componente do protocolo de 5 dias que potencializa de forma exponencial o efeito do café hormonal matinal e que representa a diferença entre ver resultados moderados e ver resultados verdadeiramente impactantes ao final dos 5 dias. Estamos falando da exposição solar estratégica nos primeiros 30 minutos após o café da manhã e do seu papel direto e muitas vezes subestimado nos níveis de testosterona masculina. A relação entre vitamina D e testosterona é uma das mais bem documentadas e mais consistentes em toda a literatura científica sobre saúde hormonal masculina. A vitamina D não é apenas uma vitamina. É um hormônio esteroide que age diretamente sobre os receptores nas células de Leydig dos testículos, estimulando a produção de testosterona. Estudos mostram que homens com níveis adequados de vitamina D têm testosterona significativamente mais alta do que homens deficientes, independentemente da idade e de outros fatores. E a deficiência de vitamina D é alarmantemente comum em homens acima de 65 anos no Brasil, mesmo num país tropical. Isso acontece porque a maioria dos homens dessa faixa etária passa a maior parte do dia em ambientes fechados, seja em casa, no carro ou em estabelecimentos comerciais, raramente expondo quantidade suficiente de pele ao sol pelo tempo necessário para a síntese adequada de vitamina D. A exposição solar de 15 a 20 minutos entre as 10 e 11 da manhã, com braços e pernas expostos sem protetor solar durante esse período específico, é suficiente para sintetizar quantidades significativas de vitamina D na pele. E o horário de 10 a 11 da manhã é estratégico porque a incidência dos raios UVB necessários para a síntese já é adequada, mas o risco de danos solares ainda é baixo comparado ao meio-dia. Para os 5 dias do protocolo, a sequência ideal é café hormonal matinal ao acordar, seguido de café da manhã com ovos, abacate e sementes de abóbora, seguido de exposição solar de 15 a 20 minutos e depois da caminhada que vou detalhar na parte seguinte. Essa sequência cria uma cascata matinal de estímulos hormonais e vasculares que prepara o organismo para o pico de testosterona do dia de forma muito mais eficiente do que qualquer uma dessas ações isoladamente. Você tem o hábito de se expor ao sol pela manhã regularmente? Escreve nos comentários. Preciso falar agora sobre o elemento do protocolo que a ciência mostra ser o amplificador mais poderoso de todos os efeitos hormonais que discutimos até aqui, e que representa ao mesmo tempo o componente mais simples e o mais consistentemente negligenciado por homens acima de 65 anos que buscam elevar a testosterona naturalmente. Estamos falando do exercício físico estratégico realizado entre 90 minutos e 2 horas após o café hormonal matinal. E a razão pela qual esse timing específico é tão importante está na janela de biodisponibilidade dos compostos bioativos do café. Os cinamaldeídos da canela, os flavonóis do cacau e os compostos bioativos do gengibre atingem concentração máxima no sangue entre 60 e 120 minutos após o consumo. Quando o exercício de resistência é realizado exatamente nessa janela, o organismo encontra um ambiente bioquímico em que a insulina está baixa, o cortisol está moderado, o óxido nítrico está elevado e os receptores hormonais estão mais sensíveis. É o momento de maior receptividade hormonal do dia para o estímulo de produção de testosterona que o exercício de resistência provoca. O exercício de resistência,
mesmo em intensidade moderada, estimula a liberação de hormônio luteinizante pela hipófise, que é o sinal direto para os testículos produzirem testosterona. Esse estímulo é amplificado quando o ambiente hormonal foi preparado pelos compostos do café hormonal matinal. Para homens acima de 65 sem experiência com academia, o exercício de resistência não precisa ser intenso para produzir esse efeito hormonal. 15 agachamentos com o peso do próprio corpo, 15 extensões de quadril em pé, 15 elevações de panturrilha e 15 repetições de remada com elástico de resistência, realizados em 2 circuitos com intervalo de 2 minutos, produzem o estímulo hormonal necessário em menos de 20 minutos. Nos dias em que o exercício de resistência não for possível, a caminhada rápida de 30 minutos realizada nessa mesma janela de 90 a 120 minutos após o café produz efeito menor, mas ainda significativo sobre o estímulo hormonal e sobre a produção de óxido nítrico. 5 dias seguidos de café hormonal mais exposição solar, mais exercício estratégico, criam uma cascata de estímulos hormonais que o organismo masculino responde de forma mensurável e perceptível. Você conseguiria incorporar 20 minutos de exercício leve pela manhã nos próximos 5 dias? Escreve nos comentários. Chegou o momento do terceiro e maior bônus desse vídeo. O protocolo completo de 5 dias com o plano detalhado do café hormonal matinal e todas as ações complementares para maximizar os resultados de forma natural e sustentável. Protocolo natural de 5 dias do café hormonal para testosterona. Ao acordar. Todos os dias antes do café. Tome um copo de água morna com suco de meio limão espremido na hora. Aguarde 10 minutos. Esse gesto hidrata as células vasculares após o jejum noturno, cria um ambiente levemente alcalino que favorece a atividade enzimática hormonal e prepara o sistema digestivo para absorver com máxima eficiência os compostos bioativos do café hormonal que vem a seguir. O café hormonal, todos os dias. Prepare o café da forma que preferir, coado, expresso ou de coador sem açúcar. Antes de servir, adicione diretamente na xícara meia colher de chá de canela do Ceilão em pó, uma colher de sopa de cacau em pó sem açúcar com pelo menos 70% de cacau e meia colher de chá de gengibre em pó. Misture bem e consuma imediatamente. Se preferir, pode preparar como um café quente estilo moka natural misturando todos os ingredientes antes de adicionar o café. O sabor é surpreendentemente agradável e melhora progressivamente à medida que o paladar se adapta à ausência do açúcar. Café da manhã hormonal. Todos os dias. 20 minutos após o café hormonal, prepare e consuma 2 a 3 ovos inteiros mexidos ou estrelados em azeite de oliva extra virgem. Adicione 2 a 3 folhas de rúcula picada para fornecimento de nitratos que elevam o óxido nítrico. Meio abacate maduro temperado com limão e uma pitada de sal rosa. Uma colher de sopa de sementes de abóbora como fonte de zinco. 2 castanhas do Pará como fonte de selênio essencial para a função testicular. Café sem açúcar pode ser repetido nesse momento se desejar. Evite completamente pão, biscoito, suco industrializado e qualquer fonte de açúcar refinado nos 5 dias do protocolo. Exposição solar. Todos os dias. Entre 30 e 60 minutos após o café da manhã, exponha-se ao sol por 15 a 20 minutos, com braços e pernas descobertos. Sem protetor solar durante esses 15 minutos específicos, para permitir a síntese de vitamina D. Após esse período, aplique proteção solar normalmente se necessário. Exercício estratégico. Todos os dias. Entre 90 minutos e 2 horas após o café hormonal, realize o circuito de exercício de resistência leve, descrito anteriormente, ou 30 minutos de caminhada rápida. Esse timing aproveita a janela de biodisponibilidade máxima dos compostos bioativos do café. À noite, todos os dias. Tome magnésio em múltiplas formas 30 minutos antes de dormir para a qualidade do sono profundo e maximização do pico noturno de testosterona. Elimine completamente o álcool durante os 5 dias. Ajuste o quarto para temperatura fresca e escuridão total. Mantenha horário fixo de dormir e acordar para preservar o ritmo circadiano da produção hormonal. O que esperar em cada dia dos 5 dias. Dia 1 e 2. Melhora perceptível na qualidade do sono pela ação do magnésio e redução do cortisol pelos compostos do café. Dia 3. Aumento de energia e disposição pela manhã como resultado da menor supressão insulínica da testosterona matinal. Dia 4. Melhora no humor e na motivação pela ação combinada dos flavonóis do cacau sobre a serotonina e da testosterona em elevação sobre o sistema dopaminérgico. Dia 5. Melhora perceptível na libido e na disposição física como resultado da elevação hormonal acumulada ao longo dos 5 dias. Você vai começar esse protocolo amanhã cedo?
Escreve nos comentários com a data de início. Quero muito acompanhar sua evolução dia a dia. Chegamos ao final e quero te falar algo que considero o mais importante de tudo que compartilhei hoje. A queda da testosterona após os 65 anos não é um evento único e definitivo que acontece de uma vez e não pode ser influenciado. É um processo dinâmico, cotidiano e contínuo que é acelerado ou desacelerado pelas escolhas que você faz todos os dias. Especialmente pelas escolhas que faz nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar, quando o organismo está na sua janela de maior receptividade hormonal e quando o café da manhã pode ser ou o maior aliado ou o maior sabotador da sua testosterona. O seu Aloísio, que mencionei no início, mudou apenas o café da manhã e em 5 dias sentiu diferença real na energia, no humor e na disposição. O seu Lauro, que havia desistido de encontrar um caminho natural, voltou ao consultório com nova perspectiva depois de ver resultado em menos de uma semana. Esses não são casos excepcionais ou sortudos. São exemplos do que acontece quando você para de alimentar silenciosamente os mecanismos que suprimem a testosterona e começa a fornecer ativamente os compostos que a preservam e a elevam. A canela do Ceilão, o cacau puro e o gengibre não são modismos sem fundamento. São compostos com mecanismos de ação documentados em estudos clínicos publicados que agem sobre a insulina, o cortisol e o óxido nítrico de forma sinérgica e complementar. Os ovos, o abacate, as castanhas e as sementes de abóbora não são apenas alimentos saudáveis genéricos. São fontes precisas dos precursores nutricionais que o organismo precisa para sintetizar testosterona de forma eficiente. A exposição solar e o exercício estratégico não são apenas boas práticas de saúde geral. São estímulos hormonais específicos que, quando combinados com os compostos do café, produzem resultado maior do que qualquer um deles sozinho. Hoje você aprendeu sobre a janela hormonal matinal, sobre os 3 mecanismos que o café hormonal age, sobre a combinação de canela, cacau e gengibre, sobre os alimentos que acompanham o café, sobre os 4 ingredientes sabotadores, sobre a exposição solar estratégica, sobre o exercício no timing certo e sobre o protocolo completo de 5 dias com cronograma detalhado. São ferramentas reais, baseadas em ciência e comprovadas na prática clínica com pacientes que voltaram a sentir a vitalidade que achavam perdida para sempre. O próximo passo é mais simples do que qualquer outro que já te pedi. Amanhã cedo, antes do café, água morna com limão. Depois, o café com canela, cacau e gengibre sem açúcar. Depois, ovos com rúcula, abacate, castanhas e sementes de abóbora. Sol por 15 minutos. Exercício leve 2 horas depois. 5 dias consistentes. E observa seu corpo responder. Se esse vídeo te deu algo que você não tinha antes, me faz um favor muito importante. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também está sentindo a vitalidade diminuir e que precisa saber que a solução pode começar amanhã cedo na cozinha dele. Nos comentários me conta, qual foi o maior aprendizado de hoje para você? Estou aqui, leio tudo e respondo sempre que posso. Um abraço forte. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.